O sol do final de tarde batia no rosto da minha irmã Bianca enquanto ela organizava os balões na entrada da casa dela com um entusiasmo que sempre me pareceu contagiante. Eu estava completando 40 anos e sentia que finalmente minha vida tinha encontrado um rumo sólido após tanto esforço e noites em claro cuidando da minha empresa. Minha marca de joias artesanais estava decolando e eu acreditava que Bianca era minha maior incentivadora porque ela estava sempre ali perguntando sobre os novos designs e os fornecedores de pedras preciosas. Eu estacionei o carro sentindo um aperto estranho no peito, mas ignorei completamente aquele sinal do meu corpo porque queria apenas aproveitar o meu dia especial com as pessoas que eu mais amava. Olhei para o lado e vi Gabriel, meu filho de 14 anos mexendo no celular com uma expressão fechada que ele costumava usar quando estava analisando algo muito profundamente. Saímos do carro e o perfume das flores do jardim de Bianca inundou meus sentidos enquanto ela corria para me abraçar com aquela força que parecia demonstrar um amor incondicional e sincero. Ela gritava parabéns e dizia que eu merecia o mundo por ser uma mulher tão guerreira e talentosa enquanto me puxava para dentro daquela casa decorada de forma impecável. Eu sorria para os convidados e sentia o orgulho de ter uma irmã tão dedicada que se deu ao trabalho de organizar cada detalhe daquela festa surpresa luxuosa e cheia de brilho. Gabriel permanecia ao meu lado em silêncio absoluto apenas observando os movimentos de Bianca e a forma como ela falava com alguns convidados que eu nem conhecia direito ainda. Ele sempre foi um rapaz muito observador e inteligente com uma capacidade incrível de ler as pessoas apenas pelo tom de voz ou pelo jeito que elas desviavam o olhar. Entramos na sala principal e notei que havia uma mesa separada com alguns catálogos e amostras que pareciam muito familiares, mas Bianca logo me distraiu com uma taça de champanhe gelada e muitos elogios. Eu me senti a mulher mais sortuda do mundo por ter construído um negócio do zero e ainda manter laços familiares tão fortes com a única irmã que me restou após a partida dos nossos pais. Bianca falava sobre como minha nova coleção de esmeraldas era revolucionária e perguntava se eu já tinha registrado todos os desenhos industriais naquelas patentes que eu tanto comentava durante nossos almoços de domingo. Eu respondia com total transparência e confiança sem imaginar que cada palavra minha estava sendo usada como combustível para um plano que já estava em execução há muitos meses atrás de mim. Gabriel me deu um cutucão leve no braço e pediu para irmos até o canto da sala porque ele precisava me mostrar algo urgente que tinha encontrado na internet minutos antes. Eu brinquei dizendo que ele deveria deixar o celular de lado e aproveitar os salgadinhos, mas o olhar dele era de uma seriedade que me fez gelar o sangue instantaneamente no mesmo momento. Ele abriu uma página de um site de vendas internacional e deu um zoom em uma peça que era a cópia exata do colar que eu pretendia lançar na semana seguinte como minha obra-prima. O nome da marca era um trocadilho com o meu próprio nome e as fotos de divulgação usavam exatamente o mesmo cenário que eu tinha montado no meu estúdio privado no mês passado. Senti minhas mãos tremendo e o champanhe quase escorregou dos meus dedos enquanto eu tentava processar aquela imagem que parecia um pesadelo ganhando vida diante dos meus olhos arregalados. Gabriel rolou a tela e me mostrou os dados do vendedor onde constava um endereço de correspondência que eu conhecia tão bem quanto o meu próprio endereço residencial de tantos anos. Era o endereço comercial de um escritório que Bianca tinha alugado recentemente alegando que seria para um negócio de consultoria de moda que nunca saía do papel ou das conversas superficiais. Meu coração disparou de um jeito doloroso e a música da festa pareceu sumir sendo substituída por um zumbido constante que me deixava tonta e completamente desorientada no meio do salão. Olhei para Bianca que estava do outro lado da sala rindo com uma vizinha e percebi que aquele sorriso que eu tanto admirava era na verdade uma máscara de falsidade e ganância absoluta. Gabriel segurou minha mão com firmeza e sussurrou que o perfil da loja tinha sido criado no mesmo dia em que eu mostrei os primeiros esboços da coleção para ela durante um café. A traição tinha um gosto amargo de metal na minha boca e eu percebi que a festa de aniversário não era para me celebrar mas sim para me manter ocupada enquanto ela lucrava. Eu tentava manter a respiração sob controle enquanto sentia o peso do celular do Gabriel na palma da minha mão como se fosse uma brasa ardente queimando minha pele. Olhei para o teto daquela sala luxuosa e as luzes pareciam girar em torno da minha cabeça enquanto a voz da Bianca ecoava ao fundo chamando todos para o brinde oficial. Gabriel não soltava o meu braço e eu sentia a tensão muscular dele através da manga da minha blusa de seda fina que eu tinha escolhido justamente para celebrar meu sucesso. Cada passo que eu dava em direção à mesa principal parecia que eu estava caminhando sobre lâminas afiadas escondidas sob o tapete persa que decorava o centro do ambiente festivo.
Bianca ergueu a taça dela com um brilho nos olhos que agora eu identificava claramente como uma satisfação doentia por ter conseguido me enganar por tanto tempo sem levantar suspeitas. Ela começou um discurso emocionado sobre o nosso laço de sangue e sobre como ela se sentia honrada em testemunhar o crescimento da minha marca de joias artesanais diante de toda a sociedade. Meus ouvidos pareciam abafados por uma camada espessa de algodão enquanto eu observava os lábios dela se movendo e destilando palavras de falsa admiração e amor fraternal profundo. Eu olhava para os convidados e me perguntava quantos deles já sabiam da loja paralela e quantos estavam ali apenas para ver a queda da mulher que construiu um império sozinha. Gabriel mantinha a cabeça baixa, mas seus olhos estavam fixos em cada movimento que Bianca fazia com as mãos enquanto ela gesticulava de forma dramática durante o seu brinde hipócrita. Eu sentia uma náusea crescente subindo pela minha garganta e a vontade de gritar a verdade ali mesmo lutava contra a minha necessidade de manter a dignidade e entender a extensão do dano. Bianca se aproximou de mim para um brinde individual e o som do cristal batendo no meu copo soou como um sino fúnebre anunciando o fim da nossa relação de irmãs. Ela me deu um beijo no rosto e sussurrou que o melhor ainda estava por vir e que eu nem imaginava o quanto a minha vida iria mudar drasticamente hoje. Aquelas palavras soaram como uma ameaça velada que apenas eu e o meu filho conseguíamos decifrar naquele momento de celebração externa e desespero interno absoluto e silencioso. Eu me afastei dela com a desculpa de que precisava de um pouco de ar fresco e caminhei até a varanda que dava para o jardim dos fundos daquela casa impecável. Gabriel veio logo atrás de mim com o celular já aberto em uma nova aba que mostrava as notas fiscais de exportação que ele tinha conseguido acessar por um erro de segurança. Os valores eram astronômicos e mostravam que ela já tinha vendido quase toda a minha coleção de esmeraldas para compradores internacionais usando o nome daquela empresa fantasma criminosa. Eu senti minhas pernas fraquejarem e me apoiei na grade de ferro frio enquanto as lágrimas que eu tanto segurava começaram a turvar minha visão de forma dolorosa e inevitável. Como alguém que cresceu comigo no mesmo quarto e dividiu os mesmos sonhos poderia ser capaz de planejar uma destruição tão meticulosa e cruel contra o meu próprio sustento? A festa continuava lá dentro com risadas altas e música vibrante enquanto aqui fora o mundo desabava sobre os meus ombros cansados de carregar o peso de ser o pilar da família. Gabriel segurou meu rosto com as mãos e disse que tínhamos que sair dali antes que eu perdesse o controle e fizesse algo que pudesse me prejudicar legalmente no futuro próximo. Ele tinha razão porque Bianca era esperta e provavelmente já tinha se cercado de proteções jurídicas para dizer que a ideia das joias era originalmente dela e não minha de fato. Eu limpei o rosto com as costas das mãos e respirei fundo buscando uma força que eu nem sabia que ainda possuía dentro da minha alma ferida pela traição da carne. Voltamos para a sala e eu forcei o maior sorriso que já dei na vida para que ninguém percebesse que eu estava prestes a declarar uma guerra silenciosa contra minha própria irmã. O jogo dela estava apenas começando, mas eu tinha o Gabriel ao meu lado e uma inteligência que ela sempre subestimou por achar que eu era movida apenas pela emoção. Eu caminhei de volta para o centro da sala sentindo que cada fibra do meu corpo estava em estado de alerta máximo enquanto Bianca continuava desfilando sua falsa generosidade. Eu precisava de provas físicas e não apenas de prints de tela que poderiam ser apagados em um segundo se ela percebesse que eu estava no rastro dela. Olhei para o Gabriel e fiz um sinal discreto com a cabeça indicando o corredor que levava ao escritório particular que ela mantinha no segundo andar daquela casa enorme. Ele entendeu imediatamente o plano e começou a se movimentar pelas laterais do salão fingindo que estava procurando o banheiro ou um lugar mais calmo para jogar no celular. Eu chamei a atenção da Bianca iniciando uma conversa fútil sobre os tecidos das cortinas dela apenas para garantir que os olhos dela estivessem fixos em mim e não no meu filho. Meu coração martelava contra as costelas com tanta força que eu tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvir o som do meu desespero transformado em estratégia pura. Ela falava sem parar sobre como a decoração era importante para manter o status e como ela pretendia reformar a cozinha com o lucro de um suposto novo investimento de risco. Eu senti um nojo profundo a cada palavra que saía daquela boca que tantas vezes me beijou com carinho, mas mantive a expressão de uma irmã admirada e orgulhosa. Enquanto isso eu monitorava o relógio de pulso contando cada segundo que Gabriel passava longe da minha vista naquele andar superior cheio de segredos e documentos escondidos. Bianca sugeriu que fossemos até a mesa de doces para cortar o bolo de aniversário e eu senti um calafrio percorrer minha espinha porque aquilo selaria o teatro de horrores.
Eu precisava ganhar mais tempo para que meu filho pudesse encontrar algo concreto que servisse como prova irrefutável diante de qualquer juiz ou autoridade policial que consultássemos depois. Derrubei propositalmente minha taça de champanhe no meu vestido de seda, provocando uma confusão momentânea que atraiu a atenção de duas empregadas e de alguns convidados mais próximos. Bianca soltou um suspiro de irritação contida, mas logo voltou ao papel de anfitriã perfeita, pedindo que eu fosse me limpar no lavabo do andar de baixo imediatamente. Eu aproveitei o tumulto para me afastar da luz principal e deslizei pelo corredor lateral que dava acesso à escada de serviço que eu conhecia desde a nossa infância humilde. Subi os degraus tentando não fazer barulho enquanto o som da festa ficava cada vez mais distante e o silêncio do andar superior se tornava sufocante e pesado. Encontrei Gabriel na porta do escritório com o rosto pálido e as mãos segurando uma pasta de couro que continha os contratos originais de fabricação das minhas joias. Ele tinha encontrado o contrato de exclusividade que ela assinou com uma fábrica chinesa usando os meus desenhos técnicos que eu guardava no cofre do meu ateliê particular. Folheei as páginas rapidamente e vi minha assinatura falsificada em cada documento com uma perfeição que me deixou paralisada de horror e de uma tristeza profunda sem fim. Bianca não apenas roubou meu trabalho, mas planejou roubar minha identidade profissional inteira para me deixar sem recursos e sem nome no mercado de luxo internacional. Gabriel sussurrou que tinha fotografado tudo com o celular dele e que também encontrou um diário de anotações onde ela detalhava as datas em que entrava no meu estúdio. Ouvi o som de passos subindo a escada principal e meu corpo travou por um instante antes de eu puxar o Gabriel para dentro de um armário de roupas de cama. Ficamos ali no escuro absoluto sentindo o cheiro de lavanda das toalhas enquanto a porta do escritório se abria e a voz de Bianca ecoava no ambiente vazio. Ela falava ao telefone com alguém sobre uma remessa que deveria sair naquela mesma noite para garantir que eu não tivesse tempo de reagir ou de contestar. O tom de voz dela era frio e calculista, sem qualquer rastro daquela irmã doce que estava lá embaixo cortando o bolo e rindo com as minhas amigas. Esperamos o barulho da porta se fechando novamente e saímos do esconderijo com o coração na boca e a certeza de que a nossa vida nunca mais seria a mesma. Gabriel guardou a pasta sob a camiseta e descemos as escadas com a cautela de quem atravessa um campo minado em plena luz do dia com inimigos por perto. Voltei para o lavabo e terminei de limpar a mancha do vestido e saí de lá com a postura de uma rainha que acaba de descobrir uma traição no próprio trono. Encontrei Bianca na base da escada e ela me olhou com uma desconfiança momentânea que logo desapareceu quando eu elogiei o sabor do recheio do bolo de nozes. Eu estava pronta para ir embora, mas sabia que a saída precisava ser natural para não levantar suspeitas de que os segredos dela agora estavam em nossas mãos. Despedi-me de todos com abraços calorosos e prometi um almoço para a semana seguinte, sentindo o gosto de vitória amarga que a verdade traz para quem é traído. O silêncio dentro do carro no caminho de volta para casa era tão denso que parecia que o oxigênio estava acabando entre nós dois. Gabriel mantinha a pasta de couro apertada contra o peito como se fosse um escudo protegendo o que restava da nossa dignidade e do nosso futuro. Eu dirigia com as mãos firmes no volante, mas minha mente voava por caminhos obscuros tentando entender como o ódio de Bianca cresceu tanto sem eu notar. Chegamos em casa e a primeira coisa que fiz foi trancar todas as portas e fechar as cortinas pesadas da sala para criar um ambiente seguro. Espalhei os documentos sobre a mesa de jantar e comecei a analisar cada assinatura falsificada com uma lupa de ourives que eu usava para conferir a pureza das pedras. Gabriel abriu o notebook e começou a rastrear os domínios dos sites que ela tinha registrado usando laranjas e endereços de empresas de fachada em outros estados. Cada descoberta nova era um golpe no meu estômago, mas eu não me permitia mais chorar porque o tempo da tristeza tinha acabado e o da justiça começava. Percebi que ela pretendia lançar a coleção mundial exatamente no dia em que eu faria meu desfile de lançamento nacional para me acusar publicamente de plágio. Ela queria inverter os papéis e me transformar na vilã da minha própria história de sucesso para que eu perdesse todos os contratos e fosse banida do mercado. Eu olhei para o meu filho e vi um homem surgindo naquele jovem de 14 anos que não recuou um segundo sequer diante daquela podridão familiar. Peguei o telefone e liguei para o meu advogado de confiança exigindo uma reunião de emergência em plena madrugada de sábado porque o mundo não pararia para eu sofrer. Precisávamos agir rápido para bloquear as contas dela e impedir que aquela carga saísse do porto antes do amanhecer que estava se aproximando rapidamente agora. Gabriel sugeriu que não deveríamos apenas derrubar o site dela, mas sim usar o marketing dela contra ela mesma, fazendo com que a verdade aparecesse para os compradores.
Ele era um gênio da tecnologia e começou a criar um código que redirecionava os acessos da loja falsa diretamente para o meu site oficial onde o registro real estava postado. Enquanto ele digitava com uma velocidade impressionante, eu escrevia uma notificação judicial que seria entregue nas mãos de Bianca antes mesmo de ela acordar daquela festa maldita. Eu sentia uma adrenalina gelada percorrendo minhas veias e a exaustão física tinha sido substituída por um foco absoluto na preservação do que eu levei décadas para construir. A traição de uma irmã dói de um jeito que nenhuma outra traição consegue alcançar porque ela conhece suas fraquezas e sabe exatamente onde cravar a faca. Mas Bianca esqueceu que quem ensinou ela a ser forte fui eu e que eu não cheguei ao topo sendo uma mulher ingênua ou fácil de derrubar. Passamos o resto da noite conferindo as datas e os registros de propriedade industrial que eu tinha feito anos atrás para garantir que nenhuma brecha ficasse aberta para ela escapar. Gabriel encontrou e-mails onde ela zombava da minha confiança e dizia para os parceiros chineses que eu era uma amadora que não sabia o valor do que tinha. Aquilo foi o combustível final que eu precisava para enterrar qualquer rastro de pena que ainda existia no fundo do meu coração ferido por aquela mulher cruel. Preparei um dossiê completo com as fotos que Gabriel tirou no escritório dela e anexei as provas da movimentação bancária suspeita que ele rastreou através dos cookies. O sol começou a surgir no horizonte tingindo o céu de um laranja que lembrava o fogo e eu senti que aquela luz era o sinal de um novo começo. Eu não seria a vítima que chora no canto da sala, mas sim a tempestade que destruiria o castelo de cartas que Bianca construiu sobre mentiras. Amanheceu e eu já estava vestida com o meu melhor terno preto pronta para ir ao escritório do juiz de plantão com toda a documentação necessária para o bloqueio. Gabriel me abraçou forte antes de eu sair e disse que tinha orgulho da mãe que eu era e da força que eu estava demonstrando naquele momento difícil. Aquelas palavras foram o meu verdadeiro presente de aniversário e a única coisa que realmente importava no meio de todo aquele caos provocado pela ganância de terceiros. Bianca achava que tinha me vencido no momento em que eu sorri para ela na festa, mas ela mal sabia que aquele sorriso era o beijo da morte para a carreira dela. Eu entrei no carro e dei a partida sentindo que a justiça seria feita nem que eu tivesse que dedicar cada segundo do meu tempo para isso daqui para frente. O jogo virou e agora era minha vez de mostrar para o mundo quem era verdadeiramente por trás daquelas joias que todos tanto cobiçavam. O sol da manhã entrava pelas janelas do meu escritório enquanto eu assinava a última folha do pedido de busca e apreensão contra a empresa da minha irmã. Gabriel estava sentado no sofá observando o movimento das viaturas que já se preparavam para cumprir a ordem judicial naquele endereço que antes era sinônimo de família. Eu não sentia alegria, mas sim um alívio profundo por saber que a verdade finalmente seria exposta diante de todos que foram enganados por aquela máscara de bondade. Peguei meu celular e vi dezenas de mensagens da Bianca perguntando por que eu tinha ido embora da festa sem me despedir direito de alguns convidados importantes. Ela ainda não sabia que o castelo de cartas dela tinha desmoronado e que os oficiais de justiça já estavam batendo na porta luxuosa da casa dela naquele instante. O silêncio da minha sala foi interrompido pelo toque insistente do aparelho que mostrava a foto dela brilhando na tela como um lembrete constante da nossa ligação quebrada. Atendi o telefone e ouvi os gritos desesperados dela dizendo que homens uniformizados estavam levando os computadores e as pastas de documentos que ela escondia no segundo andar. Eu mantive a voz fria e calma dizendo apenas que cada folha levada era uma prova do crime que ela cometeu contra o meu próprio sangue e suor. Ela tentou argumentar que tudo era um mal-entendido e que ela pretendia me dar uma porcentagem dos lucros assim que o negócio se tornasse um sucesso internacional absoluto. Eu respondi que a lealdade não tem preço e que a confiança que ela quebrou jamais seria reconstruída nem com todas as esmeraldas do mundo aos meus pés. Gabriel me olhou com um sinal de positivo indicando que o site falso dela já tinha sido derrubado permanentemente e redirecionado para nossa plataforma de denúncias oficiais. O choro dela do outro lado da linha mudou de tom passando do desespero para uma raiva contida e venenosa que revelava a verdadeira face daquela mulher que eu amei. Ela me amaldiçoou e disse que eu era egoísta por não compartilhar o meu sucesso com quem esteve ao meu lado durante toda a nossa infância de privações e lutas. Desliguei o telefone sem dizer mais nada porque não havia mais espaço para palavras onde a traição já tinha ocupado todo o terreno disponível entre nós duas de vez. Os dias que se seguiram foram intensos com advogados e perícias técnicas que comprovaram que ela usava materiais inferiores para fabricar as cópias das minhas peças de joalheria. O mercado de luxo baniu o nome dela e eu recuperei cada centavo que foi desviado através daquelas vendas ilegais que o Gabriel rastreou com tanta maestria e coragem.
Minha marca se tornou ainda mais forte depois que eu publiquei uma nota oficial explicando que a ética e a transparência eram os pilares fundamentais da minha criação artística. Bianca teve que responder em liberdade, mas perdeu tudo o que tinha acumulado e hoje vive de favores de parentes que antes ela desprezava com tanta arrogância e orgulho. Eu e Gabriel decidimos fazer uma viagem para um lugar calmo onde pudéssemos processar tudo o que aconteceu e fortalecer ainda mais o laço que nos salvou da destruição total. Olhando para o mar, eu percebi que a maior joia que eu possuía não era feita de pedras preciosas ou metais nobres, mas sim da intuição e do caráter do meu filho. Às vezes o inimigo dorme no quarto ao lado e come na nossa mesa, mas a vida sempre dá um jeito de iluminar as sombras para quem caminha com honestidade. Aprendi que o perdão é um processo interno que serve para nos libertar do peso do ódio, mas a justiça é um dever que temos com o nosso próprio esforço diário. Hoje eu celebro meus 40 anos com a consciência limpa e o coração em paz, sabendo que protegi o meu legado e a dignidade da minha pequena família real. Bianca agora é apenas uma lembrança amarga de uma lição que eu precisei aprender para me tornar a mulher inabalável que sou hoje diante do mundo inteiro.